Boa noite, sejam todos bem-vindos para mais uma live, mais uma semana com muito conteúdo. E hoje nós estamos na aula de número 28. E hoje o nosso tema será funções da linguagem. Então hoje vai ser um tema assim que a gente vai abordar várias coisas e vai dar vários exemplos para vocês, tá? Porque na semana passada nós falamos sobre níveis e tipos de linguagem. Então foi bem diversificada a aula. Nós falamos aí sobre normas cultas, e aí por aí vai, né? Foram tantos conteúdos que nós abordamos até aqui, né? Nós falamos aí de linguagem coloquial, informal, popular, foram vários conteúdos aí que nós abordamos. Então hoje nós falaremos exatamente das funções da linguagem. Então vocês vão gostar bastante e vai ajudar vocês aí nesse processo da escrita de livros. Por que não? Eu também estou buscando conhecimento, eu também busco esses temas para que a gente possa estudar mais, entender a nossa língua, entender a nossa linguagem, quais são as formas que nós precisamos entender para que a gente se comunique bem. Inclusive hoje realmente está ligado com a comunicação. Boa noite, Alice, querida, seja bem-vinda. Então eu vou também colocar aqui o assunto da nossa aula e já vamos começar a compartilhar essa aula que vai ser surreal também. Deixa eu fixar ela aqui, live das funções de linguagem. Deixa eu ver, acho que fixou, certo? Vamos compartilhar essa live, então, para que a gente consiga aquecer aqui o nosso público. Deixa eu ver quem tanto aqui está online, que pode nos acompanhar e anotar também. Você que está aqui, já pega aí sua caneta, o seu papel, a sua garrafinha de água, que é muito importante, porque eu sei que eu aqui estou falando, eu sinto sede, mas vocês aí também. Então é muito importante que você se hidrate no momento que você está estudando, porque você não afoga as suas células e aí você consegue raciocinar melhor, você consegue ter mais conhecimento aí absorvido, então pode te ajudar bastante. Então aproveita, eu tô compartilhando aqui mais um pouquinho. Deixa eu ver quem tá online aqui para que compartilhe também, né? Vamos ver aqui quem mais. Vocês também já aproveitem para compartilhar, é muito importante, tá? Eu sempre falo no comecinho das nossas lives da importância desse compartilhamento. Não sabemos onde esse conteúdo vai chegar. Então vamos começar aí a nossa aula. Já fiz o meu primeiro transbordo, né, que é o compartilhamento. Então as funções de linguagem, elas estão relacionadas aí com a linguagem da comunicação, tá? Então com os elementos da linguagem e da comunicação. Então anotem aí tudo que vocês puderem, tá? Aí também já vou falar aqui esse conteúdo, né? Já vou falar a referência no começo, porque senão no final eu esqueço. Eu tirei ele do Brasil Escola e do Mundo Educação, tá? Então são conteúdos aí, a gente sempre busca trazer de fontes, né, seguras, porque existem diversificações de conteúdos. Muitas vezes alguns sites eles trazem conteúdos que não estão tão corretos, até inclusive tinha alguns errinhos. E eu, assim, apesar de não ter tanto domínio nessa área, né, de funções de linguagem, já identifiquei que tinha um erro lá. Então eu falei, não, senão eu vou passar aqui a informação errada. Então isso é muito importante. Uma dica de pesquisa é essa: quando vocês forem pesquisar, verifiquem certinho o site, se é um nome conhecido, se tem realmente ali aquela parte de segurança ali na internet, né? Por exemplo, muitas vezes quando você pesquisa, aparece, por exemplo, assim, um HTTP e um S na frente, HTTPS, né? Antes aí como que eu posso falar para vocês, do endereço que vocês estão pesquisando. Então significa que é uma fonte segura também, tá? E pelo nome você vai falar, ó, Mundo Educação. E o outro que eu tirei daqui também é Brasil Escola. Então são nomes muito conhecidos, tá? São fontes seguras e que podem nos ajudar aí nesse conhecimento de maneira correta, tá bom? Então, entender sobre o estudo que nós vamos falar aqui hoje vai ajudar vocês aí na parte da interpretação do texto. Por quê? Porque assim que nós começarmos a falar aqui dos tipos, né, as funções de linguagem, que elas são 6, tá bom? Anota aí também que elas são 6, pelo menos por enquanto são 6, tá bom? E aí o que acontece? Vocês vão conseguir aí entender um pouquinho dessa questão da interpretação. Então vocês vão conseguir, a partir da leitura dos textos, identificar nesse texto que eu estou lendo qual é a função de linguagem que está presente. Então assim que eu começar a explicar cada uma delas, eu também vou dar alguns exemplos de onde é que vocês podem encontrar essas funções de linguagem, tá bom? Boa noite, Odália, querida, seja bem-vinda. Então, é muito importante que vocês entendam sobre essas funções.
Como eu falei na semana passada, nós falamos sobre tipos, né? Tipos de textos aí e as formas também. Nós temos várias coisas, deixa eu verificar certinho aqui. Mas nós falamos aí de níveis e tipos de linguagem, né? Falamos de formas nominal, coloquial, aquela parte também que a gente fala norma culta. Então nós falamos sobre isso na semana passada. Esse assunto de hoje é em partes continuação de lá, tá bom? Então a gente vai aí sempre dando uma certa continuidade, porque a língua portuguesa ela é muito extensa, existem muitas regras, inclusive estou me ousando a falar sobre esses assuntos, porque a gente entende um pouquinho da escrita de livros. Mas eu sempre vou um pouquinho mais além, trazendo também conteúdos, né, da área de letras, na área de linguagem. Então a gente busca. Eu estou também aprendendo muito, eu falo, nossa, agora eu entendi por que tal texto eu li e tinha essa função lá dentro. Ah, agora, daí você grava, né? Então você vai tendo mais facilidade de compreensão do que você está lendo, porque eu sei que a gente tem muita dificuldade de interpretar textos, isso é muito normal. Tá? Por exemplo, você está fazendo uma prova e você lê ali e você não entendeu nada, então você tem que reler novamente, ler pausadamente, né? Você também buscar entender o que cada palavrinha significa, que às vezes surge alguma palavra nova, então aí você vai aumentando o seu repertório, isso é muito importante, porque às vezes o que acontece? Surgem alguns brancos na nossa cabeça, a gente fala assim, que palavra que eu vou falar agora? E some aquela palavra. Então isso significa que falta repertório. E para que tenha mais palavrinhas aí na sua caixa de comando, é importante que você tenha o hábito da leitura de livros, tá bom? Ah, eu gosto tanto de ler sobre desenvolvimento pessoal. Legal. Mas começa a ler também outros tipos de livros com outros gêneros, porque daí você vai conseguir ver outras formas de linguagem, outras formas de pensamento, então você vai conseguindo perceber. Será que eu tenho mais dificuldade para ler um livro de desenvolvimento pessoal ou, por exemplo, um livro de poesias, um livro técnico, um livro científico? Então vocês vão começando a perceber qual que é a maior facilidade de vocês na leitura, tá? Então é importante, claro, que vocês façam uma leitura que seja agradável, que seja aí conforme vocês realmente estão gostando, porque senão fica uma leitura desagradável, né? Mas pelo menos um trechinho é bom que vocês busquem fazer esse estudo para que não fique tão difícil, porque daí vocês vão criando novas trilhas neurais e aí vai facilitando a vida, né? Porque nós temos aí o nosso cérebro, ele vai se expandindo, a gente vai aumentando, né, essa parte de compreensão. Boa noite, Eduardo, seja bem-vindo. Então, entender sobre esses assuntos de hoje, que é as funções de linguagem, vai ajudar vocês na interpretação dos textos, tá bom? Nós temos aqui um linguista, né, que eu não sei se eu vou falar certa a pronúncia do nome dele, mas vou arriscar, né, que é Roman Jakobson. Ele é um russo, né, grande teórico, inclusive ele que trouxe ao mundo essas questões da função de linguagem na comunicação, tá? É interessante porque cada elemento da comunicação está associado a alguma função de linguagem, tá? Então vocês vão perceber ao decorrer dessa aula, tá bom? E assim, a comunicação ela está presente no nosso dia a dia. Seja aí para você fazer um pedido num restaurante, seja para você fazer uma ligação, seja que para você estar ouvindo uma live, você precisou se comunicar com alguém, você precisou escrever alguma coisa. Então a comunicação ela está presente em tudo, tá? Eu quero trazer mais para frente aqui nas aulas algo a mais sobre comunicação, que é uma área que eu gosto bastante. É até engraçado porque eu estou ousando a falar sobre esse assunto, né? Eu vejo assim, eu participo de muitas aulas, então a gente pega um pouquinho de cada um, pega um pouquinho de cada referência e tenta buscar aí uma maneira mais fácil de explicar para que seja agradável a aula, né? Porque às vezes você faz uma aula e aquela aula se torna um pouco maçante e você fala assim, agora é mais ainda que eu não quero saber sobre esse assunto, né? Eu, particularmente, quando fui pesquisar esse conteúdo, parecia um pouco fácil. Depois eu achei um pouquinho mais complicado. E assim que eu fui ali refletindo, escrevendo, colocando os exemplos e pesquisando, parece que ficou um pouco mais fácil de entender. Porque daí os exemplos, né, as comparações fazem com que vocês entendam melhor. Então é muito importante, vocês fazem aí um gancho, né? A gente faz uma ancoragem. Tudo que vocês têm dificuldade de entendimento, façam uma ancoragem. Eu fazia muito isso quando eu estudava inglês. Então você pega aquela palavrinha em inglês e você começa a fazer, por exemplo, uma ancoragem. O que eu posso comparar essa palavra
algo que eu vou lembrar ali. Então você faz muito isso, tá bom? Por isso que é importante você estar acompanhando a aula, escrevendo. Às vezes surgiu alguma ideia aí que eu não falei aqui, mas que você pensou, então vai te ajudar na compreensão, tá bom? E aí, como eu falei, né, foi esse linguista, né, que trouxe essas funções para o mundo, né, na questões de funções de linguagem da comunicação, tá? Então nós temos aí os meios de linguagem, que seria o verbal, né, que é escrita ou falada, e também a linguagem não verbal. Nós também falamos aqui na aula, se eu não me engano, passada ou retrasada, sobre isso também. Então a não verbal seriam sinais, os gestos, imagens, sons, ruídos, tá bom? Então tudo isso entra no não verbal. Aí depois no final eu vou fazer um resuminho também aqui dessas questões das funções. São 6 funções de linguagem que nós vamos falar. Mas antes de eu entrar nessas funções, eu preciso falar para vocês dos elementos da comunicação. É uma coisa muito interessante de ser falada, né? Então a gente vai incluir aqui nessa aula também para que vocês consigam entender, porque depois eu vou falar algumas palavrinhas e aí vocês entendendo essa parte vai ficar bem mais fácil o entendimento, tá bom? Então é um complemento da aula aí que vai ajudar vocês, tá bom? Então assim, ó, todos nós, boa noite, sou a assistente virtual, seja bem-vinda. Sempre nós vamos ter aí uma função de linguagem predominante, tá? Mas isso não impede que essas funções também transitem ali no meio dos textos, tá bom? Mas sempre vai ter uma dominante. Então, esses elementos da comunicação, como eu falei, a gente vai ter esse processo da comunicação. Por exemplo, aqui eu estou no papel de remetente, né? Que eu sou a emissora. Então, eu estou emitindo a comunicação, tá? E aí, no meio do caminho, existe o envio da mensagem, tá bom? Então, estou enviando, estou comunicando, sou a remetente, a emissora, estou enviando a mensagem, então esse caminho, tá? E vocês aí do outro lado são os destinatários, ou seja, receptores. Pode ser falado dessas duas formas, tá bom? E dentro desse contexto existe o referente. O referente seria realmente o assunto. Nós estamos falando aqui sobre funções da linguagem, tá? Então, por meio de um código, né, que passa via contato. Então, o código aqui, os sinais, a forma que eu estou falando, as palavras. Então, seria o código, né, que eu estou falando aí para vocês, tá? Então, o sistema de essa fala. Aqui também pode ser, como eu posso falar para vocês, a questão da comunicação em si seria esse código, tá bom? Então, as palavras que eu estou utilizando, tá? Aí depois o que vai ter? O contato, que seria o canal. O canal seria, por exemplo, aqui o Instagram, mas ele poderia ser também através de uma revista, de um livro, tá bom? Então esse seria o canal, tá bom? Então aqui essa teoria também é desse linguista russo, né, que é o Roman Jakobson. Não sei se é assim que pronuncia, mas estamos arriscando, tá? Então aí no caso são 6 elementos da comunicação. Vamos repeti-los novamente, tá? Ganhe renda todo dia, seja bem-vindo. O remetente, o emissor, então é aquele que produz a mensagem. No caso eu estou no papel aqui do remetente ou emissor. O destinatário, que é o receptor, que são vocês aí do outro lado, vocês estão recebendo o enunciado, né, do remetente, que sou eu. No caso o enunciado seria a mensagem, tá bom? Então a mensagem é o enunciado que foi comunicado a cada um de vocês, que é o que eu estou passando aqui no momento. O referente, que é o contexto, ou seja, é o assunto que eu acabei de falar, são funções da linguagem. Então, estou passando significado para vocês, tá bom? O contato seria o canal da comunicação, então esse canal que nós estamos nos comunicando aqui através da fala, através de uma revista, de um livro, ou simplesmente da ferramenta do Instagram, que é um canal. E o código seria um sistema seguido pelos interlocutores, tá? Que é o que a gente falou aqui também, que seriam também essa forma de comunicação, as palavras, e vocês estão entendendo aí do outro lado, certo? Se vocês tiverem alguma dúvida, me falem aqui que a gente já vai respondendo também, tá bom? Então esse seria o processo da comunicação, e esses são os 6 elementos da comunicação, certo? Dito tudo isso, nós vamos partir agora para as funções da linguagem, que coincidentemente são 6 também, tá? Lembrando que depois no finalzinho eu vou fazer um breve comentário também, que vocês vão conseguir entender essas palavrinhas que eu falei aqui,
Somente depois dessa explicação a gente vai falar o que cada função representa cada elemento da comunicação, tá? Então, qual a função e qual o elemento da comunicação que estão incutidos aí, tá bom? Bom, o primeiro seria a função referencial ou denotativa, tá bom? Essa aqui é interessante, porque vocês vão identificar rapidamente, tá? Eu trouxe assim, eu tentei trazer do máximo mais enxuto que eu pude, porque se você for pesquisar mesmo ao pé da letra, tem muito mais conteúdo, tá? Mas essa função referencial ou denotativa, ela é uma função da informação. Fala pra mim aqui o que vocês identificam como textos que tem informação. O que vocês sugerem aí, apontam como texto de informação? Falam pra mim aí, vamos ver se vocês acertam aí, tá? Então ela vai enfatizar o referente. Nós acabamos de falar do referente, que é o assunto. É aquilo que você vai transmitir, tá bom? O seu contexto, ou seja, assunto ou contexto, tá? É o texto que vai ser inserido. Então, assim, explicando dessa maneira parece a coisa mais difícil do mundo, né? Então, pensa assim, que a função é referente, referencial ou denotativa, ela está ligada à informação. Só isso. Pensou assim, já fica muito mais fácil para o entendimento de vocês, tá bom? Então, aqui o que nós vamos identificar? Artigos científicos, tá? Ali vai ter muita informação, muitas estatísticas, pesquisas, números, olha quantas coisas vão ter ali, tá? Textos didáticos também a gente pode incluir aqui, folhetos, manuais, tá? Textos de enciclopédias, tá? Então aqui no caso nós temos um gênero textual, inclusive foi uma aula que eu dei também sobre gêneros textuais, tá? Aqui é a notícia, como a gente já falou, tá ligado com a informação, então tudo que for notícia encaixa aqui nesse referencial, tá? Ou seja, ali vai ter fatos, né? Algo que vai realmente levar a algum convencimento a algo, né? Então, por exemplo, notícia de jornal. Por exemplo, você está assistindo o jornal, ali estão tentando te convencer a acreditar em algo. E aqui a gente pode até colocar, né, o tanto de fake news que existe. Então, muitas vezes vocês acabam acreditando naquela informação, achando que é verídica e não é. Olha como é forte essa parte da informação que está relacionada à notícia de jornais. Então é muito importante que vocês estejam atentos, não saiam acreditando em qualquer coisa, né? Por isso que no comecinho da aula eu falei, busquem referências, fontes seguras para que vocês entendam realmente sobre aquele assunto, se é verídico ou não, né? Porque senão vocês acabam espalhando realmente notícias sem ter certeza. Então, essa função referencial, ela tem essa questão de convencimento. Boa noite, Paty Dias, seja bem-vinda. Então, essa parte do convencimento, realmente, ela vai estar incutida nas notícias, dos jornais, enciclopédias, textos nas enciclopédias, folhetos, né? Muitas vezes vocês olham folhetos, vocês leem, ali tem muito assunto, tem muito conteúdo para vocês ali e é informativo, tá bom? Dito isso, essa parte eu acredito que é uma das mais tranquilas para vocês memorizarem aí, tá bom? Certo, vamos para a segunda função de linguagem. É a função emotiva ou expressiva. Essa também não é difícil de vocês lembrarem, porque se vocês falarem emotivo, o que vocês vão lembrar aí? É muito prático, vocês vão lembrar em emoções, tá? Então, olha, como eu falei agora há pouco, se vocês fizerem, por exemplo, uma ancoragem, função emotiva ou expressiva, ou seja, a pessoa vai expressar, né? Já tô adiantando aqui, tá? Vou falar com outras palavras, mas resumindo, emoções e expressões. Então tá muito fácil também de entender. Então, só que aqui ela tem um caráter subjetivo, tá bom? Ela não é objetivo, é subjetivo. Então está ligado aí realmente às nossas emoções, como você vai emitir as suas opiniões, emoções, desejos, tá bom? Sentimentos, expressões individuais. Então pensa assim os textos, a gente já vai dar aqui os exemplos também onde que vocês encontram, né? Se vocês quiserem arriscar colocar aqui, aonde é que vocês encontram esses textos que falam das opiniões, emoções, desejos, sentimentos. É bom que é um exercício, né? Sempre quando a gente comenta aqui
sobre alguma parte da aula, se vocês escrevem, né, não é que vocês vão errar, pelo contrário, mas vocês vão arriscar. Será que eu estou entendendo de fato a matéria? Então é muito importante que vocês façam esse movimento de responder, de comunicar. Estamos aqui nos comunicando, então é muito importante, é um exercício, né? Comunicação é algo que hoje em dia é muito estudado, as pessoas realmente buscam se comunicar bem. Eu mesmo, nas primeiras lives ali, não é que não me comunicava bem, mas eu estava engatinhando, né? Hoje eu percebo que melhorei bastante, então a gente realmente tem alguns vícios de linguagem. Também falei aqui numa das aulas sobre os vícios de linguagem, né? Algo muitas vezes que a gente coloca de forma coloquial, né? Então a gente acaba deixando o formal de lado. E na verdade o formal não é que é para ser uma coisa pesada ou rigorosa, não é só gramática, não. Mas fica muito mais limpa, mais fluida a comunicação e pode te ajudar nesses processos aí. Se você lê bastante, você provavelmente vai falar um pouquinho melhor. Então a tendência é você ir melhorando. Às vezes as pessoas falam assim, nossa, mas por que eu tenho que ler tanto? É por isso mesmo, para que você conheça melhor as palavras, para que você escreva-as da maneira correta, para que você tenha repertório, para que você conheça novas palavras, para que você utilize, eu falei pra, né? Então é coloquial, é informal. O certo seria falar para, né? E muitas vezes a gente acaba cortando aí por conta da pressa, da correria, e fica muito mais fluido também a conversa, né? A gente falou assim que quando a gente fala o pra, é pra gente poder falar mais prático e também porque a gente tá no dia a dia, então a gente fala muito mais pra do que para, né? Então é importante também que a gente faça aí um policiamento da nossa fala, da nossa linguagem. Ah, mas eu tenho vergonha, eu tenho timidez. Então começa a conversar na frente do espelho, começa a gravar ali você falando e você se observando, né? O que você precisa melhorar para que você se comunique melhor. Eu mesmo achava que eu falava super rápido e eu tenho essa sensação. Mas aí quando eu vou assistir as minhas aulas, eu vejo que eu falo bem devagar, então eu preciso acelerar pelo menos um 2x ali, 1,75 para que eu escute assim e vá um pouco mais fluido também. Então vai depender muito. Mas por que é importante vocês escutarem mais devagar? Para entender mesmo, para que aquela mensagem ela vai chegando e ela vai entronizando aí na memória de vocês. Então, para que a gente consiga entender algo, também tem processos, né? Tem um tempo para que isso aconteça. Não é de uma hora para outra, né? Ah, eu vou estudar a noite inteira porque eu tenho uma prova amanhã cedo. Não vai resolver, porque você vai inchar o seu cérebro e você precisa realmente de um tempo de descanso. Isso é muito importante. O descanso, guardem bem essa palavra. Esse descanso é importante para tudo. Desde ali você tirar um almoço, você almoçar, tirar um tempinho para você descansar, é muito importante. Seja aí para uma mãe que quer engravidar também, se ela estiver muito querendo engravidar também demora muito, tem que descansar a mente, descansar e o corpo, falando, não, eu preciso realmente acalmar. Então é muito importante que vocês deem essas pausas aí para que vocês se entendam também nesses processos. Então, essa função emotiva ou expressiva, ela tem essa função, dar opiniões, emoções, sentimentos, expressões individuais, tá bom? E aqui ela fala, no caso, na primeira pessoa, né, o discurso, né? E também aqui encaixa o ponto de vista de quem fala ou escreve, tá? Quais são os exemplos que a gente pode encaixar aqui dentro dessa função? Bom, aqui a gente vai encontrar os artigos de opiniões, tem muitos aí que a gente pode encontrar, que a gente vê pessoas colocando as suas opiniões. A gente pode até considerar aqui, vou acrescentar um aqui que não está no roteiro, por exemplo, aqui as legendas do Instagram, a gente coloca muito aí as nossas emoções, os nossos sentimentos, a gente coloca muito essa questão da nossa vulnerabilidade. Acredito que aqui a gente pode encaixar essa linguagem, esses textos nessa função emotiva ou expressiva, tá? Também podemos incluir aqui os diários, né? Quem aqui fala pra mim quem que tem diário? Às vezes as pessoas falam assim, uma coisa assim que tá ficando pra trás. Não, gente, o diário ele é muito importante porque é o momento que você escreve, você realmente fala como você está naquele dia e você vai começando a colocar nomes para os seus sentimentos e você vai se autoconhecendo. Quando você começa a fazer o seu autoconhecimento, até essa busca, né,
você já começa a ter mais autorresponsabilidade. Então você começa a pensar assim, nossa, realmente eu fiz tal coisa e eu errei, então eu preciso corrigir. Mas se você não tem essa autorresponsabilidade, você acha que você nunca erra, que você está sempre certo, e não é bem assim que a carruagem anda, né? Então a gente precisa pensar certinho e também escrever, expressar as nossas emoções no papel. Isso é muito importante, que vocês materializam. Dessa forma, o que vai acontecer? Vocês não vão ter perigo de esquecer algo que veio na sua mente, porque o processo criativo, ele é muito diferente para cada um, ou seja, cada pessoa tem um processo criativo diferente. Um exemplo, tem pessoas que gostam de escrever de manhã, outras pessoas gostam de escrever depois do almoço, ou até mesmo assim forçando, né, junto com o almoço mesmo, almoçando ali escrevendo, ou simplesmente gravando no celular algum insight, alguma reflexão, né? Boa noite, Wandercy, querida, seja bem-vinda. Então, é muito importante que vocês se conheçam. Então, se vocês escrevem, vocês começam a se conhecer, obviamente, né? Então, aqui também a gente pode incluir as cartas pessoais. Antigamente tinha muito esse costume das pessoas fazerem cartas, né? Aí fazia todo aquele processo de colagem ali e enviava para o seu destinatário, ou seja, você é o remetente e você enviava para o destinatário. Então era muito importante. Inclusive a Bíblia, né? Quantos aí pergaminhos, quantas coisas foram escritas e que nos possibilitaram a ter a Bíblia hoje, porque alguém se preocupou em escrever. Olha a importância aí da escrita, né? E hoje está vindo com muita força a escrita de livros. Então a gente percebe que aquelas pessoas que nunca imaginaram escrever livros estão escrevendo. Independente de idade, de cor, de raça ou até mesmo religião, elas estão escrevendo, tá? Então é possível. Então se você tem esse hábito de escrever diários, cartas muitas vezes, olha aqui até poemas líricos também é um exemplo nessa função emotiva. Você já tem registros suficientes para fazer um livro, por que não? Né? Então é muito importante que vocês se conheçam e comecem a fazer esses registros, porque o que está aí dentro de você só você sabe. Então se você não extrair, isso vai se perder com o tempo, né? Boa noite, Andréia, querida, seja bem-vinda. Então, se vocês registram, vocês possibilitam deixar legado aqui na Terra e seus familiares, suas gerações conseguem depois acessar esse material que fica realmente um material histórico aí. Então, é muito importante que a gente reflita nesse ponto na questão de escrever livros, tá bom? Bom, falamos da função aí referencial ou denotativa. Falamos aí da segunda função, que é a emotiva ou expressiva, que é essa que eu estava comentando. Agora vamos para a terceira, tá? Que é a função poética, né? Então a função aqui, ela não é exclusiva para poemas, tá bom? Ela manifesta-se na construção da mensagem, que valoriza o tipo em sua elaboração. Então ela vai valorizar o tipo, eu já falo por que esse tipo aí. Ela vai apresentar figuras de linguagem, inclusive já vou adiantar aqui, na próxima aula, na aula 30, eu vou falar sobre figuras de linguagem, tá bom? Então fiquem atentos aí às aulas. No finalzinho também já vou falar qual vai ser a próxima aula, que vai ser muito bacana e que vai ajudar vocês aí no processo de organização das suas informações. É algo que eu estava buscando, então eu encontrei um conteúdo muito bom para eu trazer para vocês. Então no finalzinho eu comento qual vai ser a próxima aula, tá bom? Então lembrando que a aula 30 a gente vai falar sobre figuras de linguagem. São várias, né? Então a gente vai explanar cada uma delas, tá? Então essas figuras de linguagem, elas estão em textos poéticos e também em prosa, tá? E aí no caso são diferentes escolhas de vocabulário e também estrutura textual, tá? Em versos com rimas, com intencionalidade na mensagem. Dani, não entendi nada do que você falou. Realmente, aqui eu vou ter que explicar em desenho para vocês, tá? Essa parte da função poética é interessante porque até eu coloquei aqui, né? Um exemplo assim, uma pessoa que está embriagada, né? Você coloca um textinho assim, a pessoa, ela bebeu, tá? Ela está embriagada, né? Então, essa função, o que ela vai fazer? Ela vai pegar as palavrinhas, ela vai escrever sobre isso, por exemplo, a pessoa, ela está embriagada, por isso ela chegou tropeçando. Esse tropeçando, você pode escrever as letrinhas realmente no formato tropeçando. Não sei se vocês conseguiram entender que eu estou desenhando aqui, tá?
Aí, por exemplo, as letrinhas, elas não vão estar escritas retas, como estão, por exemplo, aqui o nome de vocês estão retinhos, né? Então você vai colocar as palavrinhas como se fosse assim degraus caindo, né? Degrauzinho assim caindo, para dar aquele efeito no texto, indicando que quem estava ali falando, a pessoa está embriagada, ou a pessoa assim andou em círculos. Vamos dar esse exemplo até mais simples. A pessoa andou em círculos. E aquele textinho você vai colocar como se fosse em formato de espiral. Conseguiram entender? Então essa função poética, ela foca nessa questão do tipo. Então, além de ela estar poética, né, em formato de poema muitas vezes, mas isso não é exclusivo para poemas, tá bom? Pode ser outros textos também, mas ela vai fazer esse desenho com a escrita. Um exemplo que eu já reparei muitas vezes, tem pessoas que têm camisetas com a oração do Pai Nosso está em formato espiral. Aquele é um bom exemplo, para que vocês consigam fazer uma ancoragem disso que eu acabei de falar, tá? Então a função poética, ela se manifesta na construção da mensagem que valoriza o tipo, tá? Então isso vai estar em destaque. Boa noite, Trator, seja bem-vindo. Certo, então aqui é essa parte de função poética, tá? Então se vocês verem aí realmente, com certeza em provas, aí sempre acaba caindo textos assim, né? É como se fosse um texto desenhado, né? Não é um texto comum, como nós estamos acostumados a ver em livros, né? Tudo retinho, certinho, não. É aquelas letrinhas que realmente vão caindo assim e que indica a mensagem. Vocês conseguem enxergar a mensagem como se fosse um desenho de palavras, tá bom? Espero que eu tenha explicado bem essa parte para vocês. Aí nós vamos para a quarta, lembrando que são 6 funções, tá? Então estamos indo para a quarta já. A quarta seria a função fática ou de contato. Como que é essa daí? Ela é centrada no canal, tá? Ou no veículo da comunicação. Ou seja, o emissor, que sou eu, né, a locutora, busco estratégias para interagir com o receptor, que são vocês, interlocutores, tá? Interlocutores. Agora sim. Aqui um exemplo. Como assim? Função fática ou de contato? Pensa assim comigo. O que vocês fazem quando vocês chegam perto de uma pessoa? Vocês ficam em silêncio ou vocês comentam alguma coisa? Tá? Então aqui seria essa função. É exemplo você, função fática ou de contato. Qual seria a ancoragem aqui? Você chegar e falar assim para a pessoa, bom dia, ou simplesmente no telefone, alô, né? Ou no finalzinho, tchau. Ou, por exemplo, eu estou aqui conversando com vocês e eu falo, vocês entenderam? Tá? Então seria esse tipo de função. É uma função que ela busca entrar em contato, o nome já fala, né? Entrar em contato com a pessoa para começar uma conversa. Por exemplo, vamos dizer que você está num lugar com pessoas que você não tem assim muita amizade, você chegou ali, são pessoas novas, e aí você começa, entre aspas, jogar uma conversa fora. Por exemplo, nossa, né, hoje não choveu. Sabe aquele tipo de conversa? Então aqui vocês vão conseguir lembrar muito bem, tá? Nossa, hoje o dia tá nublado, né? Nossa, hoje amanheceu mais frio do que ontem. Então você busca uma forma de entrar em contato com a pessoa através dessa função, com essas palavrinhas, né? Você aproximar-se da pessoa nessa questão aí, tá? Então é bom dia, alô. Você vê aquela frase muito conhecida, né? Muitas pessoas usam, né? Você vem sempre aqui, sabe? Então é meio que jogar uma conversa fora, mas o que vocês podem encaixar aí? É você iniciar uma conversa, tá? Aqui a dica que eu dou pra vocês, até tem aqui também, né? Posso ajudá-lo? Tá? Então você chega numa loja, né? Aí você vai comprar uma roupa, lá você já quer ir direto nas peças, ali você quer ficar à vontade na loja. Mas a função ali do vendedor, do atendente, é realmente ser educado com você e falar, posso te ajudar, né? Se você precisar, eu estou aqui, é só me chamar. Então ele busca ter essa forma de contato. Então vocês precisam realmente fazer essa ancoragem e que vai ajudar muito vocês, tá? Aqui, por exemplo, a dica que eu posso dar para vocês é a questão do rapport, né? Vocês buscarem um ponto de contato com a pessoa, né? Mesmo que seja uma pessoa que você nunca viu na vida, né? Mas se você... tem pessoas que usam muito a questão de times, né? Fala alguma coisa de futebol ali, principalmente for os homens, né?
fala alguma coisa de futebol, na hora já surge assunto, você já descobre talvez que você é do mesmo time, e aí o assunto vai embora. Então você descobriu um ponto de contato com a pessoa, né? Ou até mesmo vai que você descobre que é da sua comunidade, da sua região, ou alguém que morou numa cidade próxima a você, ou você é parente de alguém que você descobriu ali. Então você começa a criar esses pontos de contato, então facilita a comunicação, tá? Então a gente pode encaixar aqui. Mas qualquer forma de contato já é essa função fática, tá bom? Então a gente vai ver muito isso nos textos também, né? Ali você vê os diálogos, as pessoas se comunicando, tá? Então dá pra gente colocar esse exemplo também. Tá? Aí nós vamos para a função 5, que é a função conativa ou apelativa. Essa é outra função de linguagem também que vocês podem fazer uma ancoragem muito simples, tá? Eu vou já explicar o que é ela, mas quando vocês pensam assim, uma função de linguagem apelativa, o que vocês pensam aí, né? Ela vai dar ênfase no receptor. No caso, eu estou dando ênfase em vocês, que são receptores ou interlocutores, tá? Bom, aqui a intenção é de persuadir, ou seja, é uma função apelativa, então ela vai persuadir. Quem normalmente faz esse papel de persuasão? Aqui a gente pode colocar os vendedores, né? As pessoas que vendem produtos, serviços, então elas têm assim esse poder apelativo, tá bom? Até acho que uma aula a gente comentou sobre isso, tá? Normalmente se usa o verbo no imperativo, tá? Então faça, venda, busque, são palavras assim no sentido de ordem ou pedido, tá? Então a gente falou também numa das aulas sobre esse tipo de verbo imperativo, tá? Então ele vai convencer. Se ele é apelativo, ele vai persuadir, ele quer convencer, né? Vamos dizer que vocês estão numa live, aqui não vai ser a função de hoje, né? Mas vocês estão numa live e as pessoas estão ali, por exemplo, num processo de lançamento de algum produto. Então elas vão ficar o tempo todo persuadindo, né? Falando que o produto dela é bom, falando também das quebras de objeções. Olha, mas se você não consegue passar o cartão, mas tem como vocês passarem. Então ela vai ali, sabe, insistindo, persistindo para que convença você a adquirir o produto dela e realmente entender, nossa, o produto dela é muito bom. Sabendo que você vender um produto, você precisa dar aí os benefícios do seu produto. Não é você chegar e falar aqui o valor e tal, não, é você mostrar benefício, você gerar valor. Ou seja, essa live de hoje é uma forma de geração de valor, né? É gratuito, vocês estão participando, assistindo, ela também fica gravada, mas eu sempre recomendo que as pessoas assistam ao vivo porque você tem muito mais comprometimento. Até porque você não vê tanto o tempo da live, mas quando você pega uma live gravada, não que seja errado, mas é muito bom que vocês consumam muitos desses conteúdos. Existem muitos aqui que me ajudam, inclusive que eu vivo pesquisando e acho muitos bons. Mas quando você vê aquela quantidade de tempo da live, você já desanima, porque o seu cérebro te sabota, né? Ele fala assim, você vai ficar 1 hora assistindo essa aula? Ah, não, você vai gastar muita energia. Então é um momento que você acaba perdendo aquele conteúdo. E muitas vezes é um conteúdo que pode te salvar, né? Um conteúdo que pode te adiantar aí 5, 6 anos da sua vida. Então às vezes você acabou perdendo aí num simples estalar de dedos, tá? Então é muito importante que vocês tenham comprometimento, busquem aquilo que vocês gostam. Eu sei que esse assunto aqui não é um assunto assim tão agradável, vamos dizer assim, né? Porque é um pouco mais delicado você mexer com a parte da escrita. A gente tenta trazer vários exemplos para facilitar para vocês e ficar muito melhor aí de vocês enxergarem o que a gente está explicando aqui, tá? Então é muito importante. Então essa função conativa ou apelativa tem essa função de convencer, de persuadir. Ela é apelativa, tá? Então ela apresenta esse verbo no imperativo, né? Então vai indicar também a forma como o outro deve agir. Olha, faça dessa forma, senão você não vai conseguir chegar na fase final. Olha, comece pela fase 1 da escrita de livros, porque senão depois na fase 2 ela fica bem mais complicada. Então começa com a 1,
Você descubra o melhor horário para você escrever, escreva todos os dias, tá? Então são palavrinhas que convencem, né? Então coloca como se fosse uma ordem ou pedido. Um exemplo agora, eu vou fazer um pedido para vocês, que vocês compartilhem, né? Compartilhem essa live. A gente já está quase chegando no final, eu quero fazer uma live um pouco mais rápida, tá? Tem mais uma função para que eu explique para vocês. E aí, se vocês quiserem, eu posso também tirar algumas dúvidas aí sobre livros, tá bom? Então a gente vai trocando algumas ideias aqui também, tá bom? Então, o que acontece? Essa função apelativa ou conativa, ela está presente aí nos textos publicitários, tá? Nos discursos, olha, vocês vão pegar aqui agora, vocês nunca mais vão esquecer dessa linguagem. Nos discursos políticos, vocês acham que os discursos políticos tentam nos convencer? Com certeza, né? Então, e também nos religiosos, né? Os discursos políticos e religiosos, tá? Nas cartas também argumentativas, né? Por exemplo, aqui a gente pode encaixar as copies, né? Que são essas cartas que a gente abre. Por exemplo, você abre um site que está vendendo um produto, ali é como se fosse uma carta. Então você vai ler do início ao fim, tem aquela frase de impacto, né? Que a gente chama aí do título, a headline, né? Que fica ali o título de cima, né? Do corpo do texto. Tá? Então ali ela vai o tempo todo estar te convencendo. Até chega uma parte que vai ter um botão pedindo para que você clique, entre, acesse, tá vendo as palavrinhas no imperativo, tá? Compre, olha, pode ver, é tudo palavra no imperativo, tá? O verbo, né? Então aqui são essas cartas argumentativas, que elas vão levar argumentos aí para que você seja convencido a entender que aquele produto é bom, que existem benefícios. Aí você já procura saber se é vitalício, né? Quais são realmente os seus benefícios. Você busca entender ali qual é o prazo que você tem, se acaso você não querer mais aquele produto, então você busca saber tudo, né? Então ali eles buscam convencer você de início ao fim. Aí também tem aquelas perguntas frequentes, né? Que é onde as pessoas tiram dúvidas, então eles buscam aí, fazem toda uma pesquisa, né? Através de formulários, através aqui de testes também nos sites, né? Que eles têm, que fazem essa captura dos seus dados muitas vezes, né? Às vezes a pessoa fala assim, nossa, eu acabei de baixar um e-book, mas o que você deu em troca? Não, foi gratuito. Não, não foi gratuito, porque você deu o seu e-mail e você deu o seu telefone. Então você trocou aquele e-book pelos seus dados. Então é algo muito sério, né? Parece simples, parece algo assim que não tem muito valor, mas de fato é uma troca aí dos seus dados por aquele produto, tá? Então, Alice, realmente aqui é um engasgo que surge de repente aqui, é uma tocinha seca mesmo, nem a água resolve às vezes, sabe? Mas a gente vai se virando aqui, mas tá bem melhor. Essa semana tava quase me afogando, tanto tossi, mas agora tá bem melhor. Beleza, então essa função das cartas argumentativas, tá? Então é importante que a gente identifique, comecem agora a observar aí todas as cartas, todas as escritas, todos os livros, tudo aquilo que realmente tem textos para que vocês falem o que será, que função que é essa? Qual é a função que está representando nesse texto? Então vocês vão perceber, entender um pouquinho mais, vocês podem até ensinar para alguém. Olha, eu sei que essa aqui é uma função conotativa. Então, assim, a maioria dos textos que estão aqui nos Instagrams, né, que estão realmente aí na internet, eles se voltam para essa função conotativa, tá? Porque a maioria sempre tem algum produto por trás, tá? Então, produto, serviço, alguma coisa que alguém oferece. Uma coisa interessante também são as bios, né? As nossas bios também, ela tem esse poder de convencimento, né? Porque você olha lá, faço tal coisa, tenho tantos alunos, no meu caso tá lá, né, que eu sou escritora também, né, autora do livro Escritora Particular de Deus. Então tudo ali é para te convencer a entender, né, da nossa autoridade no Instagram, da nossa responsabilidade como produtor de conteúdo. Muitas pessoas às vezes pensam assim, nossa, mas é fácil ser produtor de conteúdo. Não é fácil, é um desafio, é você estar constante aí, né, num processo diário de produzir conteúdos e buscar saber o que é que o seu público está querendo. Muitas das matérias que eu trouxe aqui são coisas que realmente eu tinha também
dúvidas, e eu falei, eu vou começar a trazer pra gente ter muito conteúdo, para que as pessoas quando chegarem aqui já tenham o suficiente e não precise ficar saindo tanto do perfil para buscar em outros. Então ela chega aqui, ela precisa entender como que eu faço para escrever livros. Então ela tem várias dicas, até uma dica que eu sempre dou aqui, nas guias, né, que são aquelas abinhas que tem aqui no Instagram, aquela parte do feed, a parte ali dos Reels, a parte das lives, também tem uma opção, mas talvez para vocês não tenha, porque vocês precisam acionar elas, tá? Que é uma guia como se fosse um livrinho. Então vocês têm que ir lá na parte de configurações, né, que tem aquele hamburguinho, né? Aqueles três risquinhos, vocês acessam ali e tem a opção de vocês acrescentarem a guia. O que é essa guia? Por exemplo, vai que você tem muito conteúdo, como já tem aqui, tô chegando a bastante conteúdo, acho que passou, se eu não me engano, deixa eu confirmar, mas eu tava com... Passou de 800 postagens, né? Então aí praticamente um ano aqui no Instagram, 800 postagens. Então, por exemplo, eu tenho vários conteúdos de dicas. O que eu faço? Eu crio essa guia, né? Lembrando que ainda falta mais uma função pra gente finalizar a aula, tá bom? Então, essa aqui eu tô dando umas dicas bônus, que é essa como que eu posso falar pra vocês? É o meu jeito de ensinar. Então, eu tô dando aula, mas eu falo muito mais do que a aula em si, tá? Então, por exemplo, boa noite, Mona Lisa, seja bem-vinda, querida. Por exemplo, aí tem aqui nas abas do Instagram, tem a parte de feed, a parte, deixa eu até confirmar pra gente não falar errado, né? Tem as publicações, né, que são feed, tem as guias, no meu caso tem as guias porque eu acrescentei, tá? Tem o Reels, tem a parte de vídeos, tá? Porque vídeo e Reels são diferentes. Os vídeos são aí as nossas lives e também esses vídeos que a gente sobe, que é acima de 1 minuto, tá? E os Reels são aqueles rapidinhos aí, que é no máximo 60 segundos. E também tem a parte de salvos, né? Que é a parte que você vai, eu achei um conteúdo muito legal e você salvou. Então ele vai ficar nessa aba. E os marcados, que é, por exemplo, alguém que te marcou aí em alguma postagem, vai ficar tudo ali os marcados, tá bom? Então vai ser assim, vários aí conteúdos diversificados de pessoas que talvez conhecem você e queria te avisar, por exemplo, de uma live ou de uma postagem, marcou você, então vai aparecer ali. O que seriam essas guias que eu estou falando? Você vai ter que fazer ainda, buscar nas suas configurações, acrescentar essa guia. Ah, eu tenho várias dicas aqui no meu perfil, mas elas estão espalhadas no feed. E com o tempo, as pessoas não vão estar ali rolando o seu feed até lá embaixo, né? Por exemplo, eu tô com 804 postagens, então é muita postagem. Então, o que eu faço para facilitar? Eu pego essas dicas, dica de escrita, checklist do escritor. Então, eu abro essa guia e eu vou lá e busco essa postagem e acrescento nessa guia. Então depois no final dessa live vocês podem fazer essa pesquisa aqui no meu perfil e ver como que eu fiz e modelar aí pra vocês, tá? Então vocês criam essa guia e todas as postagens, por exemplo, vai que vocês fazem mentorias. Então vocês vão pegar o que eu faço, né? Aí vocês pegam, por exemplo, todas as postagens de mentorias e acrescenta nessa guia e você nomeia ela, por exemplo, mentoria tal. Então você pode fazer uma pequena descrição ali. Quem chegar no seu perfil, ela vai acessar essa guia e vai ir direto naquele assunto que você já separou para ela. Vamos dizer aí que é um jornal. É como se fosse um jornalzinho, tá bom? Então o que acontece? Facilita a vida do seu seguidor, tá? Então ele vai chegar no seu perfil e não vai ter dificuldades em acessar aquele conteúdo. Não vai precisar ficar rolando até lá embaixo, né? Por exemplo, eu tenho muitas e muitas frases aqui já no perfil e elas estão espalhadas. Essas vocês terem que realmente rolar o feed, porque são muitas. Mas quando é a parte de dicas, quando é a parte, por exemplo, algumas mentorias que a gente participa, aí eu faço questão de separar nessas guias para que depois também eu vá lá com mais facilidade, preciso acessar algum conteúdo, até mesmo memorizar qual que é a mentoria que eu estou participando agora. É a número 3, é a número 4, então eu vou nomeando, tá? E ali, por exemplo, vocês podem fazer dicas no seu perfil em passo a passo. Hoje, essa semana, o passo 1. Aí vocês fazem aqueles várias dicas. E aí você vai acrescentando para quem chegar no perfil, acessar, ela vai ter facilidade de entender aquele assunto e não vai ficar perdendo muito tempo. Ou seja, ela vai acabar ficando mais tempo no seu perfil
porque você deixou de maneira prática, né? Boa noite, Sueli, seja bem-vinda. Porque você deixou o conteúdo de maneira prática, tá? Então é muito fácil e você consegue facilitar a vida do seu seguidor aí também, tá bom? Então é assim que a gente vai fazendo para ajudar. Bom, partimos aí da quinta função, que é a função de linguagem, né? Conotativa e apelativa. Como nós falamos, ela tem essa questão de argumentar e convencer, tá? Nós vamos para a última função de linguagem, que é a metalinguística. Essa, no caso, seria a função da explicação. Eu acredito que essa é uma das mais fáceis para vocês entenderem. O código explica o próprio código. O que se eu falar aqui para vocês na hora, olha, a ancoragem da função metalinguística é o dicionário. O dicionário ele não tem um código, que é uma palavra, e aí ele não tem uma explicação daquela palavra. É isso. O código explica o próprio código. Olha que simples isso daí. Só que além do dicionário, ainda tem as questões aí, por exemplo, as expressões, tá? Então, as expressões e uns exemplos aí que eu vou dar também, tá? Bem como, né? Toda forma de explicação entra também essas expressões. Bem como, ou seja, sendo assim, tá vendo? São várias expressões que vão realmente explicar alguma coisa. Então, não é somente aquela palavrinha que é o código com a explicação dela que é o formato do dicionário, tá bom? Assim, por exemplo, tá? Então, tudo que for explicando realmente entra nessa parte da função metalinguística. Outra coisa também que eu coloquei de exemplo aqui é em relação também a as referências, né, que eu falei no comecinho aí, que é o Brasil Escola e Mundo Educação, que é de lá que eu tirei esses conteúdos, tá bom? Dessas fontes. Então aqui, por exemplo, ela fala assim, ó, música que explica como fazer música, tá? Então a pessoa tá ali cantando, por exemplo, explicando como que faz aquela música, né? Poemas que tratam do fazer poético. Então olha que interessante. E filmes que revelam como fazer filmes, tá? Então aqui já cumpri um pouquinho mais, mas eu quero que vocês gravem essa parte, né? Que a função metalinguística, ela tem a função de explicação. Ou seja, pensa no dicionário, pensa nas palavrinhas do dicionário, que ele tem uma explicação, o que significa aquela palavra, tá? E aí entra as expressões, bem como, por exemplo, ou seja, sendo assim, tá? Então aí vocês conseguem ter mais facilidade na compreensão. A gente tem que procurar facilitar a vida, porque senão a gente começa a colocar muitos argumentos e falar assim, eu não vou estudar sobre isso, eu não vou ler sobre gramática, porque realmente vai complicar na minha cabeça. Mas até a gente orienta, né? Essa aula mesmo, ela é semanal, então toda sexta-feira a gente tem a nossa aula, né? Salvo algumas vezes aí que a gente acaba tendo algum compromisso, eu faço ela no sábado, tá bom? Daí no sábado já seria uma horinha a mais, né? Às 21h18, tá? E hoje, no caso, na sexta, sempre às 20h18, tá? Então aqui é interessante vocês pensarem nessas funções de linguagem. Aí agora, pra gente já ir finalizando, eu vou pegar cada função de linguagem e eu vou relacionar elas a uma forma de comunicação, tá? Então, isso que eu vou fazer agora. Eu vou associar uma função da comunicação. Por exemplo, a função referencial, vocês vão ligar aí a questão do contexto, tá? A função emotiva é o remetente, tá? Lembra que a gente falou de emoções, sentimentos, tal? Isso. A função poética, ela está ligada à mensagem, tá? Então, primeiro eu tô falando da função da linguagem e depois eu tô falando da função da comunicação, tá? Então, a função poética, né, é a mensagem, tá? A função conotativa está ligada ao destinatário, tá? A gente falou aí da função conotativa, que ela está ligada realmente à questão do convencimento. Então, eu estou realmente me referindo ao destinatário, tá bom? E a função metalinguística, que é o que a gente acabou de falar, é o código, né, que está ligado às palavrinhas. Vou repetir, tá? A função emotiva está ligada ao remetente, ou seja, eu estou falando dos sentimentos, eu estou falando das emoções, que eu sou o emissor, ou o remetente, que é a mesma coisa, tá? Boa noite, Nelly, seja bem-vinda, querida.
Então, a função referencial, nós falamos aí no comecinho, está ligada a contexto, tá? A função poética está ligada à mensagem. Lembra que a gente falou aí da função poética, né? Que ela tem aquele esquema, né? Que ela pode colocar as palavrinhas no formato circular, as palavrinhas caindo como se fosse um formato de degrau, tá? Então, está ligada à mensagem. A função fática ao canal, tá? A função fática, a gente acabou de falar também, que é essa questão aí de convencimento. Então, está ligada ao canal, contato, tá? A função metalinguística está ligada ao código, que nós falamos aqui que você vai pegar a palavrinha e vai ter uma explicação dela, tá? E a função conotativa está ligada aí ao destinatário, tá? Então, a função conotativa é aquela que vai dar ênfase na persuasão, tá bom? Vê se vocês entenderam certinho aí. Acho que eu falei da função de contato, né? É aquela, na verdade, que você fala bom dia, olá, tudo bem? Você acha uma forma aí de conversar com a pessoa. Você busca estar em contato com ela. Isso. Por isso que a função poética também é a questão da mensagem, tá? A função fática, canal. A função metalinguística, código. A função conotativa, destinatário. E a função emotiva, remetente. E a função referencial, contexto, tá? Falei 3 vezes aí pra vocês essa linkagem que eu queria fazer. Então, por isso que eu expliquei pra vocês no comecinho o processo da comunicação, os 6 elementos da comunicação, que é aí o remetente ou emissor, o destinatário ou receptor, tá? A mensagem, né? O contexto, né? Ou o referente, que é o que a gente falou também, o contato, que é o canal, e o código, tá? Que é o sistema que vocês vão estar falando, é as palavrinhas que vocês irão estar falando, tá? Ficaram com alguma dúvida até aqui? Fala pra mim aí se vocês gostaram dessa aula. Foi uma aula assim um pouquinho mais desafiadora, mas eu acredito que deu pra passar bem aí com os exemplos, algumas coisas que eu fui também linkando e intercalando, tá? Na semana que vem, eu pesquisei um conteúdo muito legal, quero trazer pra vocês aí, não sei se vocês já ouviram falar, tá? Que vai ser no caso a nossa aula 29, eu quero trazer pra vocês o Bullet, não sei se é assim que pronuncia, mas acho que é, viu? Bullet Journal, né? Que é realmente como se fosse um planner, né? É uma forma que vocês vão poder aprender aí pra fazer, como se fosse uma forma de organização. Muitas vezes nós estamos estudando, a gente não consegue se organizar da maneira correta. Então, seria, por exemplo, vocês vão criar um planner de vocês, tá? Então eu vou trazer esse conteúdo. Eu achei um conteúdo super robusto e a gente vai conseguir explicar cada detalhe deles aqui. Espero que eu consiga terminar essa aula da semana que vem em apenas 1 hora, não sei se vai dar certo, mas vai ser muito conteúdo. Eu vou dar uma enxugada no conteúdo, tá? Então vocês vão conseguir também visualizar, tá? Mais pra frente também vou começar a trazer alguns exemplos para poder mostrar aqui pra vocês, porque eu sei que quando nós estamos falando de comunicação, muitas vezes a gente não consegue enxergar aquilo que está sendo falado, tá? Então, é muito interessante que a gente aprenda aí essas partes, né? Lembrando que os nossos elementos de comunicação, né? Vocês podem pesquisar aí na internet, tem vários desenhinhos, né? Que mostra realmente o receptor, no caso eu, né? Não, o emissor sou eu que estou emitindo, né? Existe no meio de nós uma mensagem, que é o contexto, tá? Ou o referente também. E aí tem o canal, né? No caso aqui seria um Instagram, ou também, por exemplo, se vocês estão lendo um livro, uma revista, é um canal também, tá bom? Então é importante que vocês entendam essas coisas para que vocês identifiquem melhor aí a forma de linguagem de vocês. Na parte da leitura, se vocês começarem também a lerem mais, vai ficar bem mais fácil para vocês interpretarem os textos, como eu falei aqui no comecinho, tá bom? Outra coisa também, a gente falou dos elementos aí, né? Ó, emissor, receptor, a mensagem, o referente, o canal, né? E o código, que seriam as palavras que nós estamos falando aqui, tá? E que tudo tem uma explicação, tá bom? Então essa vai ser legal, essa aula que a gente vai falar sobre Bullet Journal, né? Que é um tema diferente, faz pouco tempo que eu ouvi falar dele. Eu até então só conhecia Planner, tá? Até eu poderia falar um pouquinho mais dele pra vocês aqui, mas eu acabei fechando o meu artigo que estava aberto aqui. Mas vai ser bem bacana, porque daí a gente vai poder explorar um pouquinho mais, então eu espero que vocês tragam aí
caneta, se vocês puderem até trazer caderno, né, para vocês anotarem, tá? Porque essa aula tem a tendência de ter muitos detalhes. Então, se vocês não anotam, realmente passa batido, tá? Normalmente eu faço um pequeno review para que a gente não fique com conteúdos aí soltos. E a gente volte aí, até vou comentar rapidinho aí, as 6 funções de linguagem, né? 6 funções de linguagem, isso. Função referencial ou denotativa. Está ligada à informação. Ó, vou falar bem curtinho para vocês já fixarem. Função referencial ou denotativa está ligada à informação. Pensa em jornais, notícia de jornais, tá? Função emotiva ou expressiva, ela está ligada ao subjetivo. Então, seria as suas expressões, suas emoções, a sua opinião. Liga, por exemplo, aí a cartas pessoais, eu falei, né? Diário, tá? É você expressar-se no papel, no formato de diário. A função poética, como a gente falou, ela vai apresentar figuras de linguagem, que vai ser a nossa aula de número 30, tá bom? Vou reforçar novamente. E ela tem, assim, o poder da escrita, não só na questão do poema, não é exclusivo, mas ela escreve fazendo formatos diferentes, não utilizando essa forma que nós estamos acostumados a ver, que é aquela escrita retinha, na linha certinha. Então, ela pode quebrar a linha, ela pode fazer formatos de desenhos, né? Como eu dei o exemplo aí, né? As pessoas têm a camiseta com a oração do Pai Nosso no formato circular, espiral, tá? É um exemplo, tá bom? A função fática ou de contato é aquela que você vai buscar entrar em contato com a pessoa através da sua mensagem, ou seja, você vai ali se aproximar, até eu dei a dica do rapport, né, que você encontrar um ponto de contato com a pessoa, para que você de fato puxe ali uma conversa, aquela conversa seja realmente fluida e que você consiga se comunicar bem. Então é você falar um bom dia, você perguntar se você pode ajudar a pessoa, ou simplesmente você falar ali, nossa, né, será que vai chover hoje? Então você puxa um assunto, né, você tá ali num ambiente com algumas pessoas que talvez você não conheça, seja lá numa fila de banco, por exemplo, que acontece muito, né? Tem pessoas que não aguentam ficar em silêncio. Então ela vai fazer de tudo para usar essa função fática ou de contato. Ela vai puxar uma conversa, ela vai falar alguma coisa, né? Ou até mesmo se você estiver ao telefone, você falar alô, já é o primeiro contato. Então aí, essa eu acho que é a mais fácil, né? Para vocês lembrarem. A função conotativa ou apelativa é aquela que vai usar realmente aí verbos no imperativo e vai te convencer. Nós falamos as cartas argumentativas, que são essas que nós vemos aqui quando alguém está lançando um produto e ela vai te convencer de você comprar aquele produto, tá bom? Aqui também a gente pode colocar os discursos políticos, tá? Isso também é uma forma de convencimento, tá? Então, uma forma para vocês aí fazerem um mapa mental aí de vocês e entenderem rapidamente como funcionam essas funções e o que de fato os exemplos que estão linkados a elas. E a função metalinguística, aquela que vai explicar. Ela também pode usar expressões, né, como ou seja, sendo assim, por exemplo, e estão ligadas também à questão do código, né? O código explica o próprio código, ou seja, um dicionário. Olha como ficou mais simples. Você percebe o tanto que eu falei do início até o fim, e essa pequena explicação rápida que eu dei, você já consegue entender a matéria toda. Boa noite, Patrícia, seja bem-vinda, querida. Olha como é interessante, né? Então, esse assunto, inclusive, eu comecei a pesquisar ontem, terminei hoje. Então, ele já introduziu na minha memória. Então, toda vez que eu for usar esse conteúdo, eu vou lembrar desses exemplos que eu dei, porque eu expliquei. Depois também eu reassisto a minha aula, se eu precisar também, eu acesso mais vezes. Então, já está, assim, mais mastigado o conteúdo, tá? Então, reafirmando aí que a nossa próxima aula vai ser sobre Bullet Journal. A gente vai falar sobre questões de organização, tá? Então, é como se fosse um planner mesmo, tá? Então, eu vou trazer um conteúdo bem bacana que eu achei aqui na internet. A gente vai poder aí desmistificar essa questão. Eu não consigo me organizar para estudar. Então, seria como se fosse uma agenda que vocês vão aprender a fazer, tá? E como as dicas que eu vou trazer aqui desse material, tá? Voltando a reafirmar aqui, eu usei as referências desse conteúdo do Brasil Escola, tá? Dos sites e do Mundo da Educação, tá? Se vocês ficarem com alguma dúvida, me falem aí, tá bom? E eu quero saber de vocês, se vocês estão escrevendo livros ou não, como é que tá,
Se vocês já assistiram alguma aula minha aí e ajudou vocês nesse processo da escrita, falem pra mim aí que eu preciso saber se essas aulas estão ajudando vocês, estão contribuindo, tá? Que é muito importante, tá? Então eu já trouxe aí, hoje estamos na aula número 28, tá? Não significa que eu fiz só 28 lives, né? Porque eu participo também de collabs. Ontem eu fiz aí a minha 10ª collab, a collab que no caso eu faço, né? Chamando as pessoas, que é o quadro Conte a Sua História e Transforme em Livros. Então, somando 10 aí, estamos aí a 38 lives. E aí eu participei de mais de 2 collabs que me convidaram. Então, hoje, podemos oficializar que são 40 lives, né? Então, para quem não fazia nenhuma live, já estamos aí na 40ª live. Então, isso é muito importante. Se você que está aqui está travado para fazer lives e quer ensinar alguma coisa, comece, tá bom? No começo vai ter erros, com certeza. O Instagram muitas vezes não vai colaborar, né? Mas o Instagram, ele realmente valoriza quem faz vídeos, né? Quem está aqui aparecendo, quem está mostrando o rosto. É muito importante. Se vocês querem encontrar uma forma de transbordo, eu aprovo para vocês que a parte de realmente ensinar, estar aqui em vídeo, é um transbordo muito grande, porque você aprende, né? Até aquela frase que o pessoal fala, né? Quem aprende, ensina 2 vezes, né? Quem ensina, aprende 2 vezes, né? Eu já tô falando um pouquinho diferente, porque a gente precisa ser mais autoral, né? Eu falo assim, que quem escreve... Deixa eu ver se eu vou lembrar a minha própria frase, né? Vou até abrir aqui pra mim não falar errado, né? Veio essa frase pra mim essa semana. Deixa eu entrar aqui nas minhas publicações. Quem escreve também estuda, né? Porque quando você está escrevendo, você está estudando, tá? Eu faço, pelo menos comigo acontece isso. Quem escreve também estuda. Daí, no meu caso, eu posso ensinar e eu vou aprender o dobro. Nossa, essa frase veio pra mim, eu falei assim, mas eu vou colocar agora no Instagram porque é diferente. Não preciso ficar falando quem ensina aprende 2 vezes. Essa frase já tá bem maçante, né? Então, saiu essa frase. Quem escreve também estuda e pode ensinar para aprender o dobro. Daí, olha que interessante, até pra gente terminar essa aula, eu quero dar um bônus pra vocês aqui. Eu vou abrir aqui essa minha postagem. Eu não me recordo o que eu escrevi nela, mas vamos aqui. Aí eu coloco bem assim, então eu vou deixar essa como mensagem final pra vocês, porque hoje eu não coloquei nenhuma frase no final aqui. Eu busquei uma frase, mas parece que nenhuma encaixou, né? Então eu quero ler essa legenda pra vocês, que eu acredito que ela ficou muito boa. E eu tenho treinado muito fazer as minhas legendas e eu acredito que já tem bastante persuasão nas minhas legendas, ou seja, ela vai entrar na função conotativo apelativa, tá? Que a gente explicou aqui. A Patrícia falou, meu livro no forno, já sairá livre de lançamento. Isso aí, live de lançamento, é isso mesmo. Convida a gente aí, tá? Manda aí os links pra nós aí, pra gente compartilhar também, tá bom? Pra gente ajudar nesse processo. A Alice falou, meu livro está fluindo muito, muito bem, graças a Deus. As suas aulas que são chaves, muito bom. É isso mesmo, se você pegar cada dica que foi dada aqui e começar de fato a aplicar, não é você querer pegar tudo, né? Pegar tudo hoje e já aplicar. Não, não é assim não. Aprender alguma coisa aqui, tira um insight, então você já vai fazer, por exemplo, uma pré-seleção daquilo que você estudou. Nossa, a Dani falou ali 1 hora daquela função de linguagem emotiva ou expressiva. Eu quero que vocês estudem bastante essa daqui. Porque é vocês expressarem, é vocês darem opinião. Eu tinha bloqueio quanto a isso, tá? Nessa questão de dar opinião, falar a minha versão, né? Sempre a gente falava e levava uma bronca, né? Então, o que acontecia? Eu me bloqueava, eu me trancava, me fechava. Então, eu não precisava falar nada, eu era passiva, né? Aceitava tudo que falavam pra mim, né? Porque eu não queria atrito, eu não queria confusão, não queria nada, né? Então, eu tinha assim, esse receio de confrontar. Então hoje não, eu tô aqui escrevendo, o Senhor me fala tantas coisas maravilhosas, eu escrevo, não tenho medo, sabe, de postar algo que veio dentro do meu coração e que o próprio Deus me colocou aqui, né? Por isso que eu falo do meu livro, né? O meu livro, ele é um relato, né, 3 fases da minha vida. Escritora particular de Deus, como me tornei mãe e escritora, tá? Tá numa linguagem super simples, porque eu não quis complicar o meu primeiro livro. A gente precisou fazer muito rápido, então eu não pude nem colocar tarefas, não deu tempo, porque eu precisava terminar logo, enviar logo pro diagramador, finalizar, então eu tinha também um prazo para chegar
a ficha catalográfica, né, que é essa que fica aí na primeira página, na segunda página do livro, tá? Atrás ali da folha de rosto. Então, o que acontece? O tempo era curto, então não dava pra ficar acrescentando mais coisas, né? Eu também enrolei um pouquinho pra começar. A gente tinha 30 dias e aí me sobraram 20 dias. E o lançamento já estava marcado, né? Então eu precisei correr. Aí o que aconteceu? Ficou um livro tranquilo, básico, dele acho que acredito que tem 178 páginas, acredito que em 2 horas e meia você lê ele todo. Porque é uma linguagem fluida, os capítulos estão bem curtos, né? Alguns chegam até 2 páginas, são bem curtos mesmo. Mas eu conto ali um pouco dos meus relatos, né? Hoje eu até inclusive estava olhando, né? E eu falei, meu Deus, como eu melhorei a minha escrita, né? Quando eu fiz esse livro, eu tava com um olhar pra minha escrita e hoje eu já percebo que eu tô escrevendo muito melhor, porque eu escrevo todos os dias. Então, se você faz uma postagem, você tem uma legenda inteirinha para você usar a sua criatividade aqui no Instagram e escrever de verdade, sem medo. Então, eu quero ler para vocês aqui a legenda dessa frase. Quem escreve também estuda e pode ensinar para aprender o dobro, tá? Eu começo ela assim, ó. A primeira frase, pensa assim, vocês não podem começar a escrever a legenda, aquele monte de texto, não. Só faz uma linha, que é uma frase. Seja uma pergunta, seja uma afirmação, ou seja simplesmente algo para despertar a curiosidade, tá? Normalmente eu uso uma pergunta, mas isso não é obrigatoriedade, tá? De ser toda vez uma pergunta. A Alice falou que eu também demorei a entender a função de linguagem. E isso, entendeu? Então você vai lendo, vai estudando, você vai diminuindo aquilo que você tem em comum, porque a internet explica de várias formas. Quando eu peguei a primeira parte, eu falei assim, eu não vou saber dar essa aula não, muito difícil. Mas aí eu fui aos pouquinhos ruminando, escrevendo com a minha linguagem, acrescentando exemplos, facilitou a vida. E aí eu pude chegar aqui e ensinar pra vocês, tá? Porque não importa assim se eu tenho domínio naquilo. Não, se você estudou, se você pesquisou, você já pode ensinar. E se você ensinou, você registra. Ah, eu tô com dúvida na matéria, então vai na sua explicação, porque você achou que ficou muito mais fácil, tá? Então você aprende com você. Então registra, tá? Você tem essa opção aqui na internet. Então começa ali na legenda com uma frase de impacto já, tá? Então eu coloquei assim, há quanto tempo você não escreve? Então eu já fiz uma pergunta, tá? Quanto tempo você não escreve? Então nessa primeira fase, na frase eu faço vocês refletirem, tá? Ou seja, o Instagram, ele é uma ferramenta instantânea. Muitos aqui falam que é bom que você não faça muitas legendas longas, outros falam que é bom fazer, porque a pessoa vai estar lendo, vai ter tempo de tela, e quanto mais tempo a pessoa passar no seu perfil, mais o Instagram vai entender que aquele seu conteúdo é bom, é relevante, e vai levar para mais pessoas, vai dar mais alcance, certo? Mas eu ainda penso que as legendas fazem muita diferença e que é uma forma também de eu transbordar, é uma forma também que eu uso ali um espaço para eu poder compartilhar o meu conhecimento, aquilo que está dentro de mim e que estava enraizado e que eu consigo transmitir. Então eu comecei assim, há quanto tempo você não escreve? Aí eu coloquei ali uma mãozinha escrevendo, certo? Então você pode usar também emojis que vai te ajudar também nesse processo e destaca o seu texto. Aí eu coloquei assim, se isso já faz mais de um mês, eu ia colocar um ano. Eu falei, mas um ano é demais, né? Não, um mês. Se isso já faz um mês, tem algo de errado acontecendo. Ou seja, aqui nessa pequena frase eu chamei a atenção. Como assim tem algo de errado acontecendo? Daí você não tem curiosidade de querer ler o resto? Então, quer dizer, no meu primeiro livro eu não usei tanto essa linguagem, sabe? Por exemplo, eu demorei um pouco a entender que eu tinha que estar conversando com o leitor. Pensa assim, você nunca escreveu um livro. Eu tive orientações, mas não exatamente para o meu ponto de vista do meu livro. Então eu senti de escrever fluido, né? Então eu conto realmente o meu relato, mas agora eu percebo que quando eu estou escrevendo na internet eu tenho um outro linguajar e eu posso ajudar as pessoas. Se a pessoa ler ali, ela vai começar a entender um pouquinho mais. Existem estruturas que estão nas legendas, tá? Então se isso já faz mais de um mês, tem algo de errado acontecendo. Escrever, ó, detalhe, né? Cada coisa que eu estou falando aqui, cada frase tem um espaço, tá? Não é tudo junto, não. Você pula aí um parágrafo, tá bom? Pula aí um enter, né? Um espacinho, tá? Porque daí quem está lendo, ela vai ler até o final, porque não vai ser algo cansativo, tá?
Escrever deve ser uma prática constante em nosso dia a dia. Ou seja, aqui eu afirmei, né? Eu coloquei, ó, escrever é algo muito importante, né? É uma prática constante no nosso dia a dia, tá? Então, dei uma dica aqui. Aí aqui eu já dei alguns exemplos. Seja para anotar um recado, um número de telefone, fazer uma lista de compras, tá? Eu aqui dei uns exemplos legais. Enviar uma mensagem para alguém em um aplicativo, né? Que a gente sabe qual aplicativo que a gente envia mensagens. Ou até mesmo se aventurar na escrita de livros, na escrita de um livro, certo? Aí depois eu pulei, ó, sempre pulando, né? Aí você pode tanto usar um parágrafozinho de 3, 4 linhas ou simplesmente uma única linha e já dar aquele espacinho. Daí eu coloquei aqui, ó, deixa eu te contar algo. Olha que interessante, aqui eu fiz um encaixe, algo que eu vou contar. Podemos dizer que é uma certa vulnerabilidade. Então aqui eu vou contar um fato da minha história. Olha que legal. Então aqui eu acrescentei algo diferente. Olha quantas linguagens eu utilizei dentro de uma legenda, certo? Utilizei perguntas, utilizei afirmações, utilizei exemplos. Então vocês conseguem visualizar aquilo que eu escrevi. Eu não estou escrevendo algo por escrever, mas eu quero que você enxergue aquilo que eu estou escrevendo. Eu quero que você sinta aquilo que eu estou escrevendo. Eu quero que você continue na sua vida, use para você, entendeu? Então é bem bacana. Deixa eu te contar algo. Coloquei 2 pontos, né? Porque eu ia contar algo, então pulei um espacinho e vai lá. Uns meses antes de eu descobrir que eu poderia ser escritora e até mesmo uma autora de livros, eu estava participando de diversas lives de autoconhecimento. Olha só, aqui eu já falei um pouco da minha autoridade. Boa noite, Iva, seja bem-vinda. Aqui eu já falei um pouco de autoridade, né? Eu falei de escritora, antes de eu me tornar escritora e autora de livros, tá? Eu estava participando de diversas lives de autoconhecimento. E vamos lá. Cheguei, aí pulei o espacinho, tá? Cheguei até a fazer uma formação online de coach. Boa noite, Kelly, seja bem-vinda, querida. Foi uma das coisas mais impressionantes que já aconteceram comigo. Olha só, então aqui eu tô contando um pouquinho da minha vida. Olha que interessante como você pode utilizar a sua legenda do Instagram de maneira bem diversificada. Daí eu coloquei, sabe por quê? Eu não tinha percebido a minha maior habilidade, que era a escrita, até o dia dessa formação, pois escrevi muito em tão pouco tempo, tá? Isso chamou muito a minha atenção, sempre pulando, tá? Já pulei mais um pedacinho aqui do parágrafo. Isso chamou muito a minha atenção, até calos aparecerem nas minhas mãos. Vocês conseguem imaginar os calos nas mãos? Então aqui é essa a ideia. Quando você escreve um livro, aqui é um bom exemplo de uma escrita de livros. Você começa a dar detalhes, então a pessoa ela vai começar a imaginar como é que você está se sentindo, tá? Então isso chamou muito a minha atenção, até calos apareceram nas minhas mãos, mas me senti realizada, porque minha memorização tinha melhorado ainda mais, ou seja, eu estava fazendo uma formação de coaching e ali eu comecei a anotar tudo que eles estavam falando, então eu escrevia muito rápido. Escrevia, sabe, a hora que via, já tinha passado 2 folhas, 3 folhas. E isso me chamou a atenção. É isso que eu tô querendo dizer aqui nesse texto. E assim, de tanto escrever, for formando calos nas minhas mãos. Então você começa a imaginar, nossa, ela teve calos nas mãos, né? E aí o que aconteceu? De tanto eu escrever, de tanto eu buscar autoconhecimento, a minha memorização melhorou. Olha só, achei um benefício aqui dentro do meu texto. Vamos lá. Aí eu já coloco aqui, né? Gratidão, né? Deus foi maravilhoso comigo, porque Ele me mostrou o quanto eu poderia ajudar as pessoas com algo tão simples que é a escrita. Então Ele me abriu os olhos, tá? Faço isso porque depois me tornei não só escritora e autora de livros, mas mentora de livros que destrava escritores para o reino. Essa, inclusive, é a frase que está lá na minha bio. Demorei chegar nessa frase, viu? Porque eu sempre mudava a minha bio. Porque quando você tem um objetivo aqui no Instagram, você começa com um objetivo. E aí você começa a fazer suas formações, você começa a buscar mais conhecimento, e você começa a entender quem é você, a sua identidade, o seu propósito. E aí você começa a entender de fato o que é que você veio fazer aqui no mundo. E aí você começa a usar da sua profissão, que é uma fase, nós aprendemos muito isso nas nossas formações. A sua profissão é apenas uma fase, não é você não é a sua profissão. Então você vai simplesmente ali ganhando armamento, munição para que aquilo que Deus te chamou, né, que é
salvar vidas, ajudar pessoas, transbordar na vida delas, ajudar, né? Então, servir, é isso que nós fomos chamados para isso, para servir o reino, né? Para levar pessoas para Deus. Então, olha que interessante. Então, destrava escritores para o reino. Então, essa frase faz pouco tempo que eu coloquei ela na minha bio, porque eu me identifiquei nesse sentido, de tanto buscar conhecimento. Daí continua a legenda. Olha que legendona, né? Então eu tô fazendo uma explicação da legenda para vocês aqui, para vocês entenderem o que eu estou querendo dizer com essa questão da função da linguagem, que foi a nossa aula de hoje, tá? Desde então, é o que eu tenho feito. Venho me desafiando todos os dias para entregar o meu melhor conteúdo e não me canso de ajudar. Isso é verdade, tá vendo? Aqui tem verdades, aqui tem princípios, tá? Daí olha que interessante. Quer ser ajudado? Daí eu faço uma pergunta para você, então hoje eu passei a bola para você aí, né? Comece ajudando alguém que a sua recompensa logo vem. Olha, saiu até aqui um verso, né? Saiu até uma rima. E nem foi combinado. A hora que eu escrevi, eu falei, nossa, né? Quer ser ajudado? Comece ajudando alguém que a sua recompensa logo vem. Daí eu coloquei aqui, ó. Conte comigo para materializar o seu sonho de escrever o seu primeiro livro. Porque eu escrevi meu primeiro livro sozinha, né? Então, por isso que eu falo o método M1L, meu primeiro livro, tá? Daí eu coloquei aqui, ó. Olha uma conquista que a gente teve aqui nesse processo a partir do meu primeiro livro, né? Todas as conexões que eu fiz. Olha que ponto que eu cheguei na minha legenda. Estamos com uma equipe editorial para te dar estamos com uma equipe editorial para te dar direcionamento, o como. Daí eu coloquei entre parênteses não, entre peraí, gente, esqueci. Estamos com uma equipe editorial para te dar direcionamento, né? Entre aspas, né? Isso, lembrei. Tava falando parênteses, né? O como, ok? Tá? Aí eu coloquei umas setinhas e coloquei as duas pessoas que estão aqui com a minha equipe editorial, tá? Então eu tenho o arroba delas aqui. Aí depois eu coloquei assim, ó. Aqui nós vamos falar que é uma CTA, ou seja, uma chamada para ação. Me chame no direct para quaisquer esclarecimentos sobre os nossos serviços editoriais. Isso mesmo, aspas, Alice, é isso aí. Serviços editoriais, tá? Pronto, fiz a minha CTA. Você percebeu que eu comecei lá fazendo uma pergunta, eu fiz você refletir, eu falei da importância dos livros, depois eu vim e contei um fato da minha vida. Olha quantas linguagens eu utilizei aqui numa legenda. Você imagina no livro o que você não pode fazer, você pode diversificar muito, tá? Daí no final eu finalizo. Me chame no direct para quaisquer esclarecimentos sobre os nossos serviços editoriais, tá? Então pode estar esclarecendo sobre isso. Daí eu coloco assim um coraçãozinho, né? Porque me ajuda bastante nesse sentido de figuras, né? Você consegue enxergar melhor. Gratidão por ler até aqui. Ou seja, muitos nem viram essa mensagem porque ela nem leu até ali. Então eu já agradeço você que leu até aqui. Então é muito importante que você seja grato ao seu leitor, ao seu seguidor. Aí depois, sempre pulando um espacinho, tá? Eu não tô repetindo toda hora aqui, mas sempre que eu falar uma frase e terminar ela, já tem um espacinho ali. E lembre-se de escrever pelo menos um pouquinho por dia. Ainda dei uma dica aqui. Daí eu coloco assim, é assim que você vai enxergar lá. Escritor vencedor, que é o meu jargão. Escritores vencedores, tá? Daí eu faço uma outra chamada para ação. Compartilhe com alguém este post, tá? Então eu peço para que você compartilhe. Você vai fazer um transbordo aqui a partir que você leu esse post. Se ele fez sentido para você, você compartilha, tá bom? Ou simplesmente salva para você ter aí naquela aba que eu acabei de explicar aqui no Instagram, que você tem os posts que você salvou. Então ali você consegue consultar de maneira mais rápida, tá bom? Você não precisa ficar voltando no perfil da pessoa porque tinha uma dica lá e você lembrou que tinha. Então ela ficou salva no seu perfil, tá? Então é uma forma prática de vocês estudarem aí, tá bom? Aí depois eu venho, comente aqui embaixo se você escreve todos os dias para eu saber. Combinado? Eu sempre uso essa frase, né? Combinado? E uma pergunta, tá? Não necessariamente você precisa usar esses dois, tá? Porque às vezes as pessoas elas não fazem mais de uma coisa aqui. Ou elas curtem, ou elas comentam, ou compartilham, ou simplesmente salvam. Normalmente elas vão curtir e salvar, tá? Poucas pessoas vão de fato comentar. A Alice tá aqui, ela sempre comenta, né? Eu acho bacana porque daí a gente vai e dá o feedback
E aí ali ela mostra pra mim que aquele conteúdo foi bom. E o que significa pra mim isso? Que eu posso continuar fazendo esses conteúdos, eu posso continuar trazendo nessa linguagem que está sendo positivo, tá bom? O que vocês acharam? Daí aqui eu coloco algumas hashtags, né? Aqui eu coloquei, por exemplo, a hashtag escrever bem. Deixa eu ver, peraí, pulou aqui. Escrever faz bem, escrita profunda, né? Porque eu gosto muito dessa escrita profunda. Escrita de livros, escreva a sua história, escrever livros, livros da vida, tá? Não é, você precisa colocar tudo isso, tá? Mas eu coloco uma quantidadezinha boa aí. Coautores, autores independentes, tá? Que é uma forma também que eu defendo, né? História de vida. Pronto, fechou. Aí dá uma lida, confere se tá tudo ok, envia e salva, entendeu? Então é simples assim. Mas não é do dia pra noite. Isso que eu quero dizer pra vocês, tá? Se vocês tiverem a curiosidade em olharem algumas postagens minhas lá no começo, nem legenda tinha, tá? Então tudo isso é experiência. Eu falo assim que eu tô lendo essa legenda pra vocês, foi uma das últimas aí que eu escrevi. Todas as minhas legendas têm essa pegada, tá? Por exemplo, aqui da live mesmo, da live de ontem, eu coloquei assim, ó. Você perdoa quem te feriu? E se essa pessoa for alguém bem próximo de você, o que você faz? Qual tem sido a sua reação em situações adversas? Ó, um monte de perguntas, isso é intencional, tá? Porque é pré-live, né? Quantas pessoas você já perdoou? Porque o tema era perdão, então eu tinha que falar muito do perdão, né? Quantas pessoas você ainda não perdoou? Tá? Quer saber mais? Daí aqui já, tá vendo? A pessoa tava lendo, tava legal ler, né? Mas aí eu coloco o quer saber mais, tá? Porque daí eu vou fazer o convite. Venha comigo na live hoje, às 21h18, pois vou receber uma convidada muito especial. Aí você coloca o arroba da pessoa, né? Que contará a sua história impactante. Vamos transbordar muito e trazer esse tema do perdão, que é tão importante para a nossa vida. Aqui eu coloquei um ponto de consciência, que é importante perdoar. Não basta apenas falar que se perdoou alguém. É preciso fazer disso um estilo de vida, tá? Então, praticar o perdão é ter misericórdia com o outro. Então, daí eu coloquei mais alguns pontos para vocês terem curiosidade e querer participar da live, tá? Sempre é tempo de cuidarmos da nossa alma. Perdoar é manter a nossa alma em paz. Daí, olha que legal, essa parte que é uma das partes que eu mais gosto aí, né? Porque ajuda muito. Ative o lembrete da live de hoje neste post e compartilhe com o máximo de pessoas que precisam ouvir essa história. Combinado? Posso contar com o seu apoio em compartilhar a live? Até mais, escritor vencedor, tá? Então essa é o estilo de linguagem quando eu faço as minhas postagens pré-lives, quando é collab, tá bom? Quando é minha é meio parecido também, porque eu peço para as pessoas também ativarem o lembrete, né? E aí aqui dentro da função, quando você vai fazer a postagem, tem lá a opção ativar lembrete. Tá? Então o que você vai fazer? Você vai clicar ali no ativar lembrete e você vai colocar o nome da sua live, o horário, vai dar um check, né, que tem um checkzinho lá, e aí ele vai automaticamente mostrar para as pessoas na sua postagem que aquela postagem tem como se fosse uma contagem regressiva, tá? Então ele vai contar, por exemplo, que nem a de hoje, eu sempre coloco o início e o fim, mas não tem necessidade, tá? Coloca só o início mesmo, o horário que vai começar, que daí as pessoas ativam o lembrete. E o que o Instagram faz? O Instagram, na hora que assim estiver pertinho da hora da live, ele vai notificar a pessoa que aquela live vai acontecer. Então, é uma outra forma de o seu seguidor não perder o seu conteúdo, tá? Então, ele participar ao vivo com você, tá bom? Vocês gostaram das dicas aí? Foram dicas a mais, umas dicas bônus aí que eu tava na gaveta pra falar pra vocês, tá? E assim, são as coisas que eu pratico aqui no Instagram, tá? Eu estudo bastante sobre essa ferramenta, aplico aqui no meu Instagram, tá? Tenho usado bastante esses recursos e sempre que eu posso estou aqui ensinando vocês. Além desse conteúdo um pouquinho mais pesado de hoje, né? Assim, foi um conteúdo leve, mas que não foi um conteúdo tão fácil, né? Mais pra frente eu sei que algumas pessoas estão me pedindo, tá? Eu quero ensinar pra vocês aí, dando dicas, na verdade, porque não tem como ensinar ao pé da letra fazer roteiros para lives. Eu sei assim que algumas pessoas já me pediram, tá? Mas é muito particular, gente. Por exemplo, você pega um tema
Eu gosto muito de falar que aquela live é numerada. A live 1, live 2, live 3, porque daí eu começo a colocar na minha cabeça, meu Deus, olha, eu tenho, porque eu gosto muito de, assim, eu sou mais analítica, né? Nossa, hoje eu tô completando 40 lives. Então, assim, pra mim é uma conquista, né? A Alice falou que muito bom sua entrega sempre mais, isso aí. Aqui ela falou, também sou grata a Deus, me permitiu escrever cada linha do meu livro. Isso mesmo, Alice, porque quando você se põe, né, na presença do Senhor, Ele mesmo dá o livro para você, sabe? É assim que aconteceu comigo, né? Ele foi falando muitas coisas assim do meu íntimo e eu comecei a escrever, né, sem medo do que estava escrevendo. E aquilo me curou. E aí quando eu fui fazendo as revisões, eu passei por outras curas e assim por diante. Se eu pegar agora o livro para ler, eu vou começar a ser curada, né? Essa postagem que eu li para vocês agora também, toda vez que eu leio, né, porque eu leio, releio, sempre quando preciso, eu quase nunca pego referência minha mesma, né, tá ali, eu sempre faço legendas do zero, né, eu faço, por exemplo, assim que eu terminar a nossa live aqui, eu já tenho todo o conteúdo pronto para minha legenda, né, que é esse resumo que eu tava aqui compartilhando com vocês, mas às vezes eu mudo alguma coisinha, eu acrescento uma frase a mais, é muita inspiração mesmo, então vocês têm que ir pegando um time, né. Começa a escrever, começa a ver como que as pessoas estão escrevendo para que vocês se modelem, tá? Não é copiar, mas como que você falaria naquela postagem? Começa aos pouquinhos, vai aumentando o texto, vai fazendo como eu fiz. Fale de ativar lembrete. E aí você vai modificando. Conforme você vai escrevendo, você vai perceber como eu melhorei. Então eu acredito que os meus próximos livros vão ser uma linguagem muito mais profunda. No caso agora não vai ser uma autobiografia, né? Mas eu vou poder, por exemplo, um livro de desenvolvimento pessoal, eu vou poder compartilhar algumas coisas como eu fiz nessa postagem aqui, né? Que eu falei dessa questão que eu escrevia muito e tal, eu participei de um curso, então aí você pode ir intercalando. Não é você pegar um livro só e começar só a falar dos seus relatos, por exemplo. Mas você mostrar ali um processo de transformação na escrita de livros, tá? E uma das coisas também que a gente considera muito importante é colocar tarefas. E de preferência colocar linhas, né? Porque daí a pessoa vai pegar o seu livro e ela vai ter vontade de ficar sempre com ele, porque ela vai ver que ali ela escreveu algo íntimo, algo particular dela. Então ela vai sempre ter aquele desejo de pegar o livro e ler, tá? E pegar o livro e rever o que foi escrito, rever o que você anotou. Procura sempre mesmo anotar, né? Leia o livro com uma caneta, com um lápis. Eu gosto muito do lápis, né? De caneta nem tanto, mas eu gosto do lápis para poder riscar o livro. Então eu faço algumas marcações, eu marco algumas coisas do lado e aquilo me ajuda no entendimento, tá? Então é assim que você lê o livro de forma ativa e não simplesmente passiva, só passando o olho rápido, achando que tá lendo, né? Porque assim, quando você lê o livro e você começa a rabiscar ele, escrever, você fazer realmente ali um grifo, né, embaixo do escrito, você presta mais atenção, você foca muito mais na leitura e você aprende mais e aquilo fica impregnado em você. E você depois chega aqui numa live como eu, de repente surge uma frase que você leu há muito tempo e você consegue dar exemplos dessa frase. Então é muito bacana que vocês aproveitem esses recursos, tá? Ruminem os livros, não queira ler o livro de uma vez só, tá? Mas ruminem eles para que vocês realmente tenham aí mais absorção do conteúdo, tá? E essa live, inclusive, ela fica salva, você pode rever depois, pode anotar mais, né? E tentar entender, né? Pega aí, realmente faz uma postagem e começa a fazer as suas legendas. Eu faço tudo aqui no em tempo real, né? Terminou a live, eu tô ali fazendo a legenda. Demora acho que eu já calculei. Como eu sou um pouco mais analítica, né? Eu levo 30 minutos para fazer a minha legenda. Então, porque eu me dedico muito ali, sabe? Eu me debruço ali a fazer bem feita a legenda, escrever de maneira sucinta, né? Às vezes eu faço revisões ali, eu já copio aquele texto, porque se acontecer alguma coisa no celular, eu já tenho o texto copiado, tá? Eu faço uma seleção, copio, para ele ficar na memória. Como eu falei numa das lives aqui, né? Que a gente explica como fazer uma live, tá? Então é muito bacana que vocês pesquisem esses conteúdos e apliquem, tá? Não fique só absorvendo, assim como eu estava um tempo atrás, só estudando, a cabeça ia estar ficando desse tamanho, né? Então apliquem, tá bom? Seja uma tarefa, duas tarefas, mas coloquem em ação
testem, tá? Porque o Instagram é muito bom que você pode testar, né? Se você pegar as minhas primeiras postagens, ela não tinha estratégia, eu já tava com um pouquinho mais de estratégia. Estou aí cada dia melhorando, né? Mas só de eu estar fazendo live, eu sinto assim que eu já tenho uma boa entrega, né? Lembrando que esse conteúdo também ele vai amanhã para o YouTube, né? Às 15 horas estreia lá. Recentemente eu comecei a fazer isso, tá dando muito resultado. Essa semana estamos quase chegando a 1000 visualizações lá em todos os vídeos, né? Se eu não me engano, tem aí já mais de 53 aulas, tá? Somando aí, deixa eu confirmar aqui, se eu consigo entrar aqui, vamos ver. Tá somando mais ou menos aí, 53 aulas, né? E aí tem bastante conteúdo pra vocês lá, tá bom? Eu falo porque é uma maneira, aqui não tá aparecendo pra mim, mas acho que é isso. 53 aulas então pra vocês maratonarem lá, mas o maratonar que eu falo não é assistir tudo um dia só. Vai lá, assiste uma aula hoje, anota, tem algumas coisas na legenda também já para facilitar a vida de vocês. Anota o que eu posso aplicar hoje na minha vida. Será que eu consigo escrever um parágrafo? Vai lá e escreve um parágrafo, tá? Começa a observar como as pessoas escrevem aqui no Instagram, começa a fazer as suas postagens. Eu lembro que acho que quando eu fui fazer o meu primeiro lançamento, eu me modelei em uma pessoa que falava sobre Canva, né? Que é aquele aplicativo que a gente utiliza para fazer as nossas postagens. E aí eu vi como ela falou, eu só vi uma vez, gente, depois nunca mais eu precisei ver. Porque daí eu comecei a praticar, eu fui melhorando, eu falei, nossa, essa linguagem está muito difícil, daí eu fui melhorando, né? E lá ela falava, né? Clique aqui, acesse tal parte, entra no link da minha bio. Então daí eu comecei a pegar esses lances, né? E aí fui aplicando aos pouquinhos. Então você começa a melhorar, tá? Então vai muito de você aplicar. Aí o que acontece? Quando você está num campo de batalha é que você percebe que faltou uma ferramenta, certo? Então aí você vai criando ferramentas, você vai criando metodologias e vai facilitando a sua vida. Porque senão você nunca vai saber como faz. Porque você tem que estar realmente no campo de batalha, tá? Fazendo uma live. Eu não sei pra que serve esse botãozinho aqui em cima. Mas você só vai saber assim quando você clicar, tá? Então aí dá certo, né? Então, tipo, espero que vocês tenham gostado dessa live. Lembrando também, acho que ontem eu esqueci de falar, mas hoje eu vou falar, tá? Temos os nossos grupos aí, Seja Fonte de Luz para Mulheres, tá bom? Tudo no link da minha bio. Tem um grupo network para fazer parcerias. E agora estamos com uma novidade, que é o nosso grupo de estudo bíblico comentado, tá? Então, no caso aí é o meu esposo que dá essas aulas. É realmente ali uma aula fechada, não é aqui no Instagram, por enquanto não. Mas são aulas fechadas, tá? E as nossas reuniões são de segunda-feira aí, às 20 horas e 8 minutos, tá? Então, no caso, é ele que dá aula, né? Então, a gente inverte os papéis. Ele já tem um bom conhecimento da Bíblia, mais de 20 anos aí, estudando sobre Bíblia. Não só a questão do estudo bíblico, mas, como eu falei, que é comentado, né? Deus também fala muito com ele. E através das experiências dele consegue ensinar muito além também, tá? Então se vocês tiverem interesse, curiosidade, querer aprender um pouquinho mais, vai no link da minha bio, se eu não me engano é o primeiro link lá, né? Que é do estudo bíblico comentado, tá bom? Então é com o meu esposo, ele que tá dando essas aulas aí. Uma forma também que ele está achando de transbordar. Eu fiquei super feliz porque ele tem muito entendimento, né? Então vamos aprender muito mais ainda, tá? Então começamos a ler Gênesis, tá? Então se você tem curiosidade, entra lá, já está a tarefinha lá para ler o livro de Gênesis, tá bom? Vamos fazer parte aí desse grupo e participar, tá bom? Lá também é um grupo aberto, vocês podem interagir e conversar, tá bom? A Alice está participando também, né? Os estudos são maravilhosos, isso mesmo, Alice. Então ela tá gostando, né? Até você fez uma explicaçãozinha em áudio, eu achei bem bacana porque você absorveu muito bem o conteúdo, é isso aí, tá? Então sempre também estando ali com a Bíblia na mão, uma caneta e um papel, um caderno para anotar, tá bom? Porque vai surgir muitas dúvidas e é um espaço também que ele está dando para vocês perguntarem. Então, como é na sala do Zoom, então vocês podem perguntar em tempo real e ele vai estar ajudando vocês aí nesse entendimento, tá bom? Então, segunda-feira agora nós começamos, né? No dia 21. Então foi realmente, ele deu vários assuntos aí picados, como se fosse um contexto geral. E aí o que vai acontecer? Na próxima segunda agora, que se eu não me engano vai ser dia 28, dia 28,
aí sim ele vai começar para valer o estudo. Então ele vai começar a destrinchar cada parte ali do livro do Gênesis, tá bom? E é só o começo. A gente vai, é como eu falei pra vocês, a gente vai entregando um pouquinho, mais um pouquinho, a hora que vê já tá com um caminhão cheio de conteúdos, né? E é assim que a gente começa, tá bom? E também tem o meu grupo aí do Telegram também, se vocês quiserem acessar mais conteúdos lá. E também do WhatsApp que eu tenho também, que é o grupo Escritores Vencedores, que é ali que eu compartilho as minhas lives, eu envio algumas dicas também. Mais pra frente, agora eu não vou afirmar bem pra vocês, mas eu tô com a ideia também de abrir uma sala pra interagir com vocês, tirar dúvidas, chegar um pouquinho mais próximo de vocês, tá? Além aqui do Instagram, tá? Então fiquem atentos a esses grupos, tá? Eu sei que muitas pessoas entram no grupo e saem também dos grupos porque vai lotando o celular. Então vocês têm que fazer uma certa logística aí, tá? Optar lá também por aquela opção de não visibilidade para não ficar enchendo a galeria de vocês de vídeo, foto, tá? Então vocês têm que saber fazer a gestão aí, fazer a gestão da rede social de vocês, tá? Das mensagens, né, que chegam para vocês, tá bom? Basicamente é isso, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Vamos tirar nosso print antes que eu esqueça, né? Vou aproveitar e tirar um print aqui com as mensagens da Alice aqui, tá bom? Acho que aqui foi. Deixa eu tirar mais uma. Deixa eu ver aqui, tem umas mensaginhas da Alice também, achei bem legal pra gente colocar aqui. Aí, tem hora que sai umas imagens bem embaçadas, né? Mas, vamos lá. Essa minha saiu bem embaçada, vou tirar outra. Aí. Fala pra mim aí se vocês gostaram dessa aula, como que foi a experiência. E se vocês vêm pra próxima aula também, tá bom? Tá bom. Gratidão, Nelly. Você falou que vai sair, né, com a bateria. Realmente, esses horários a bateria vai acabando. O meu eu coloco 100% a hora que chega no finalzinho da live. Tá bem crítica aqui a bateria, tá bom? Então, agradeço muito vocês. Vou tirar mais um pouquinho aqui os comentários. Vou tirar mais um print aqui, tá? Vamos lá. Meu celular tá trepidando aqui. Aê! Então, agradeço muito vocês que ficaram até aqui, tá bom? Foi um prazer trazer muito conteúdo para vocês. Espero que vocês tenham aprendido bastante sobre funções da linguagem, tá? Recapitulando, na próxima aula, na aula de número 29, nós vamos falar sobre Bullet Journal, tá? Que é uma espécie de planner para vocês se organizarem, tá bom? Então vai ser muito legal. Daí na outra aula, que é a aula 30, já estou adiantando 2 aulas. Tô me organizando aqui para ficar mais adiantado nos conteúdos, né? Vamos falar de figura de linguagem. Inclusive é uma matéria que eu lembro até hoje. Eu aprendi na 5ª série, né? E eu lembro até hoje da professora, lembro até da apostila que nós tínhamos essa matéria. E uma das figuras de linguagem que eu mais uso é a hipérbole, que é a parte que você exagera, né? Olha, passou aqui milhões de pessoas e não teve nem like. Um exemplo assim. Chorei rios de lágrimas, né? Então, olha que exagero, né? Boa noite, Marina Sapeca, seja bem-vinda. Chorei rios de lágrimas. Imagina que você vai chorar rios de lágrimas. Então, é uma figura de linguagem hipérbole, que você faz um exagero. Eu sempre uso essa, tá bom? Então, comparações também, eu acho bem bacana. Tal coisa é igual a tal coisa. Como, né? Então é bem bacana aí. Vai ser a nossa aula de número 30, tá bom? Então não percam a próxima aula, que vai ser bem legal, que é Bullet Journal, né? Uma espécie aí de planner que nós vamos discutir aqui, tá bom? Espero que vocês tenham gostado bastante dessa aula. Quero deixar aí meu abraço de 40 segundos aí e um beijo no coração de cada uma de vocês, tá? Não esqueça depois de me marcar nos stories, tirar o print de vocês aí, tá? E coloca lá pra mim um insight. Lembrando também que eu coloco a caixinha de perguntas para vocês tirarem as dúvidas em relação a essa aula, tá bom? Se tiver alguma dúvida da outra aula, tudo bem também, não tem problema, tá? Mas seria em relação mais a essa aula mesmo, tá? Porque eu sei que pode ter ficado alguma dúvida ou simplesmente mais algum exemplo que vocês queiram aí, tá bom? Ou também um feedback, também eu aceito, tá bom? Então fiquem à vontade aí para vocês compartilhar também. Essa live ela fica salva, né? Acredito daqui uns 30 minutos eu subo ela, tá bom? Que eu faço a minha legenda aqui.
Então, até a próxima aula. Então, fique com Deus aí, que Deus abençoe bastante a noite de vocês e um bom final de semana. E amanhã, essa mesma aula de hoje estreia lá no YouTube às 15 horas, tá bom? Então, vocês podem compartilhar por lá também para aquelas pessoas que não têm o aplicativo do Instagram, tá bom? Então, aproveite também para se inscrever lá no canal e participar lá também nos comentários. Também, normalmente eu estou lá, tá? Porque ele entra como estreia. Então, para quem está assistindo, parece ao vivo, tá? Então, você tem ali a parte dos comentários aberto para vocês escreverem, comentarem lá, tá bom? Então, é uma forma de vocês também terem um conteúdo aí muito mais prático, mais rápido também. Porque às vezes você entra no Instagram, trava um pouco, né? E o YouTube também pode ajudar vocês nesse processo aí de aprendizagem. Vocês conseguem também parar, acelerar um pouquinho mais, tá bom? Então tem mais recursos também para vocês aí. Então espero que vocês tenham gostado, né? Quem chegou agora aqui também, depois se puder voltar, assistir desde o comecinho a aula, foi muito bacana, teve vários insights aqui, tá bom? Então até a próxima então, com a graça de Deus. Fiquem com Deus. Tchau, tchau!